Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Verônica e hoje eu quero falar com vocês sobre um evento que acontece durante a primeira semana de desenvolvimento embrionário, denominado clivagem. Só que antes da gente começar, queria saber algumas coisas de vocês. Eu falo do Rio de Janeiro, e você? De onde você me assiste? Você já está inscrito no canal? Que curso você faz? A maioria dos meus alunos fazem medicina, mas você faz algum outro curso da área de saúde? Eu sou biomédica. E você, faz o quê? Conta para mim nos comentários onde você estuda, que curso você faz e de onde você assiste as minhas aulas, ok? Mas vamos lá? Vamos falar sobre o processo de clivagem? Só que antes de falar propriamente desse processo, a gente precisa definir, determinar quais são os nossos objetivos, tá? E são objetivos da minha aula hoje. Definir e determinar onde acontece o processo de clivagem, descrever o processo de clivagem e descrever a formação dessa estrutura aqui, que é chamada de blastocisto. Então, preparados? Bom, a clivagem, pessoal, é um processo que acontece entre 24 a 30 horas depois da fecundação, tá? No interior da tuba uterina, enquanto o embrião está sendo levado para o útero. Que a gente sabe que a fecundação acontece aqui, né? Nessa parte dilatada da tuba uterina. Mas o desenvolvimento do embrião, ele acontece no útero. Então, como é que esse embrião vai em direção ao útero? Ele é levado muito por contrações da musculatura da tuba e também auxiliado pelo batimento ciliar do epitélio da tuba, que é o epitélio ciliado. Esse embrião vai sendo levado para o útero. Só que durante esse transporte, ele sofre uma série sucessiva de divisões mitóticas, se tornando uma estrutura multicelular, e essa série sucessiva de divisões mitóticas é chamada de clivagem. Bom, então a gente pode observar aqui que existem vários estágios da clivagem, tá? O estágio de 2 células é quando o zigoto sofre a primeira divisão mitótica e são formados 2 blastômeros. Depois tem o estágio de 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Uma coisa importante que a gente precisa falar é que durante o processo de clivagem, o embrião permanece com a zona pelúcida. Vocês estão vendo aqui a zona pelúcida? Ela continua ali. Isso faz com que o espaço em que essa clivagem está acontecendo seja limitado, fazendo também com que esses blastômeros, que ficam cada vez mais numerosos, se tornem menores. E esse fato vai ser muito importante para 2 eventos que acontecem durante a clivagem, que é a compactação e segregação dos blastômeros. Bom, como eu disse para vocês, é uma série sucessiva de divisões, são 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E quando a gente tiver uma estrutura com 16 blastômeros, a gente chama essa fase, essa estrutura de mórula. Por que esse nome? Porque os embriologistas achavam que nesse período o embrião estava parecendo com uma amora, por isso era chamada de mórula. Na mórula, as células já estão compactadas e elas vão começar, a partir de 16 células, a se segregar. A compactação e a segregação começam no estágio de 8 células, mas na mórula elas estão ainda nesse processo, tá? E essa compactação e segregação vai resultar na formação dessa estrutura aqui, que é o blastocisto, que possui uma massa celular interna e uma camada periférica de células. Agora, como é que essa compactação, essa segregação acontece? Quais são os fatores que induzem, que atuam durante esses processos? Que é o que a gente vai falar agora. Bom, a compactação e segregação, como eu disse para vocês, ela começa no estágio de 8 células. No estágio de 8 células, os blastômeros, que são essas estruturas arredondadas, eles vão se achatando, tá vendo? Estão ficando mais achatadinhos. E a gente já vai ter aqui uma diferenciação em células que estão mais internas e células periféricas. É a primeira etapa da segregação. Isso aqui resulta numa polaridade interior e exterior, tá? Essas células periféricas vão formar o trofoblasto.
e essas células internas vão formar o embrioblasto. Mas o que determina essa segregação? Fatores de transcrição. Existem dois fatores de transcrição, o OCT4 e o NANOG, que eram expressados por todos os blastomas. Só que durante a fase de segregação, eles só vão ser expressados pela massa celular interna e são reprimidos nessa camada periférica. Além de expressar o OCT4 e o NANOG, a massa celular interna vai expressar também o SOX2. E o SOX2 e o OCT4 vão regular a expressão de uma proteína chamada FGF4, que vai fazer com que haja diferenciação do trofoblasto. O trofoblasto, uma vez diferenciado, ele expressa outros fatores de transcrição, que são o CDX2, o T-Box e o EOMES, tá? E eles vai fazer com que esse trofoblasto, então, fique aqui formando essa camada periférica de células. Bom, a adesão do trofoblasto ela é dependente de E-caderina e da formação de junções celulares que surgem aqui nessa camada periférica de células. Além disso, durante esse processo de segregação, por volta do 4º dia, no estágio de 30 células, no trofoblasto vão ser expressados, vão ser formados bombas de sódio potássio ATPase, que são essenciais para formar uma cavidade dentro, né, dessa estrutura, dentro da mórula, que é chamada de blastocele, resultando então na formação dessa estrutura aqui, que é o blastocisto. O que essa bomba de sódio potássio ATPase vai fazer? Ela vai bombear do fluido que tem ali da tuba e do útero, né? Porque essa estrutura já está chegando no útero, sódio, para dentro da mórula, tá? E uma vez que o sódio é bombeado para dentro da mórula, a água, né, ela vai entrar também ali, aumentando então a pressão hidrostática nessa região, resultando na formação de uma cavidade, que é chamada de blastocele ou cavidade blastocística. Tudo bem? Entenderam isso? Bom, pessoal, isso resulta, então, na formação do que a gente chama de blastocisto precoce, que vai chegar no útero por volta do 4º, 5º dia de desenvolvimento embrionário. Ele ainda tem uma zona pelúcida, mas ele possui também uma blastocele, que é essa cavidade, o embrioblasto, que é essa massa celular interna, e o trofoblasto, que é essa camada periférica. Lá no útero, tá? As secreções uterinas, isso assim, já chegando ali na parte intramural da tuba também ainda, tá? As secreções uterinas, elas vão fazer com que haja um rompimento da parede da zona pelúcida. Esse rompimento permite a eclosão do blastocisto. Então, o blastocisto vai sair, tá? E isso por volta do 4º, 5º dia, ele eclode. Né, quando ele está ali chegando no útero, ele vai eclodir, vai sair, esse revestimento da zona pelúcida vai degenerar, e ele então chega no útero como um blastocisto precoce e fica ali por volta de 1 a 2 dias ainda livre. No 6º dia de desenvolvimento embrionário, esse blastocisto precoce já se tornou um blastocisto tardio e vai se implantar no endométrio secretor. E isso é assunto da nossa próxima aula. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo, né? Então, vamos recordar o que a gente falou sobre o processo de clivagem. A gente disse que a clivagem é um processo é uma série sucessiva de divisões mitóticas que acontece no zigoto, formando os blastômeros. E que esse processo vai começar a acontecer entre 24 a 30 horas depois da fecundação, tá? São várias divisões mitóticas que vão acontecer no trajeto do embrião na tuba uterina, né, indo em direção ao útero, e que a partir do estágio de 16 blastômeros, a gente tem uma estrutura chamada de mórula. Anteriormente, no estágio de 8 blastômeros, esses blastômeros eles começam a sofrer um processo de compactação e segregação que é induzido, mediado por fatores de transcrição que são expressados por células, pelos blastômeros, né? Dividindo esses blastômeros numa massa celular interna e numa camada periférica.
Em seguida, vai ser formado a partir da segregação dessas células e a formação de uma cavidade internamente chamada de cavidade blastocística ou blastocisto. O blastocisto é a estrutura que vai se implantar no endométrio secretor ainda na primeira semana de desenvolvimento embrionário, num processo chamado de nidação, que a gente vai estudar na próxima aula. Ele chega como blastocisto precoce por volta do 4º dia de desenvolvimento embrionário. Com a eclosão da zona pelúcida, com o rompimento da zona pelúcida, ele eclode, ele sai desse envoltório da zona pelúcida e vai ficar crescendo por 1 ou 2 dias, e no 6º dia ele começa a se implantar no endométrio secretor. Tudo bem? E aí, pessoal? Aqui então estão as referências bibliográficas que eu utilizo para o estudo, para a preparação dessas aulas. Mesmo já dando aula há muito tempo, pessoal, eu sempre estudo nos livros, é muito importante o estudo nos livros, tá? Leiam, estudem. A parte de indução, né, com os fatores de transcrição, está bem explicado no Larsen, mas o Moore e o Langman são livros excelentes também, eu gosto muito desses 3. Eu espero que a minha aula tenha sido clara, que você tenha conseguido compreender esse processo, mas se você tiver alguma dúvida, escreve para mim nas redes sociais, no Cai na Prova, no Loucos por Isto, publique nos comentários, tá? Que eu vou recolher essas dúvidas e vou gravar uma aula para poder postá-las. Tudo bem? E outra coisa, pessoal, se você ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal, compartilha, curte, ativa o sininho, tá? Para você poder receber as notificações. Se puder, seja membro para receber benefícios exclusivos. Um grande beijo, foi ótimo estar aqui com vocês. Até a próxima, gente.